Vozes do além. Tudo começou a dar certo na minha vida quando finalmente comprei um lugar que poderia descansar feliz com a minha amada, que logo depois me surpreendeu com a notícia que estava grávida do nosso primeiro filho. Os dias foram uma maravilha enquanto nós estávamos com dezenas de planos para o futuro. E no momento em que meu filho estava prestes a nascer, eu consegui a transferência para um trabalho em um lugar próximo do imóvel, a qual comprei há alguns meses. Tinha tudo para dar certo, a animação nos controlou e o amor deixava a estrada chuvosa e cheia de neblina como um arco-íris. Mas a rodovia era perigosa e a chuva ilusória. Acabei abusando da velocidade mínima e a curva chegou traiçoeira. Um outro carro ultrapassou a faixa e nos encontrou. Senti uma sensação de perigo iminente, aquele desejo de abrir os olhos, custe o que custar. E eu percebi algumas pessoas do SAMU me conduzindo para dentro do que aparentemente era um hospital. Tentei mexer e um dos homens colocou sua mão no meu peito e pedindo para que eu ficasse quieto, pois não sabia se eu havia fraturado alguns ossos. As memórias estão fumaçando no meu passado, tentando desenhar o que aconteceu e aonde estava. Não adiantava de nada, o meu corpo todo doía e as luzes foram ficando mais claras. Ao decorrer que a marca atravessava os corredores e finalmente me entreguei. Ainda pude saborear o gosto de ferro na minha língua ressecada no segundo em que despertei. A sensação, náusea e a deformidade da minha visão foi moldada aos poucos. Uma enfermeira cuidando de alguns objetos em cima da estante. A moça se assustou quando eu perguntei aonde estava e olhando na minha direção. Aproximou e mexeu no meu corpo, e mais uma vez indaguei para saber o que estava acontecendo. Então, imediatamente, seus lábios tremeram de forma hesitante e disse que iria chamar um médico. O sujeito perguntou se eu estava bem. Eu mexi com a cabeça dizendo que sim. A enfermeira estava me observando também, e eu não precisei ouvir mais nada, enquanto uma fumaça finalmente ganhou uma forma daquela noite. A tempestade, a estrada, o carro traiçoeiro e o apagão na minha mente. Mesmo antes da pior notícia chegar, depois dos seus papos clínicos, eu comecei a chorar. O cara com sua roupa toda branca foi explicando que eu havia ficado quase um dia e meio desacordado. O meu corpo não sofreu nenhum ferimento grave, mas a minha esposa, por sua vez, não teve tanta sorte. Ela não sobreviveu e a criança estava morta. Todos acharam melhor que o nosso bebê fosse enterrado junto com a mãe, para assim o espírito dela pudesse descansar em paz. Chego em casa, vou abrindo a porta e observando todos os móveis cobertos como fantasma por lençóis brancos. O vazio e o silêncio são impiedosos no lugar. Ponho a chave em cima da cadeira e logo em seguida desabo em soluço por tudo o que aconteceu, sentindo-me culpado e ainda sendo mais deteriorado por nem ter participado do velório da minha esposa, a qual eu matei. Eu fui direto para o chuveiro, arrancando as minhas roupas com unhas e dentes, jogando-me abaixo do chuveiro, com os braços na parede e a cabeça escondida entre os meus ombros. O vapor quente da água começa a me sufocar e o som das gotas domina o water close. Enquanto os meus olhos estão fechados, batidas em todos os lados da parede, no teto e no chão, me desperto. Eu vejo meu corpo vermelho como sangue. Aterrorizado, vislumbro o chuveiro se tornar uma cachoeira congestionada pela repugnância. Começo a escapar, derrubando algumas coisas e agarrando a toalha de banho. Em frenesi, passo o pano no meu rosto para perceber que está tudo normal. Ainda agitado pelo ocorrido, seja lá o que foi, o que houve, talvez seja alguma consequência do trauma que passei. Não demora muito para ir direto ao meu leito, depois de julgar o meu corpo e remover cada líquido. Não precisei comer nada, porque a minha consciência não deixaria que tentasse culpar o vazio do meu estômago. Em poucos minutos, acredito que finalmente descansaria. Aquele som ressurgiu, agora com arranhões e a cama tremendo. Fiquei assustado e ao me virar para ligar o abajur,
apreciei Kate, a minha esposa, próxima dos meus pés. Estava claramente desesperada, e sua alma atormentada repetia várias vezes as seguintes palavras: "O salve, antes que seja tarde demais. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, por favor." Fico apavorado. Minha respiração se torna pesada e difícil. No instante em que finalmente consigo ligar o abajur próximo à minha cama, meu quarto não tinha nada. Qualquer tipo de intenção de descanso ou sono desapareceram naquele minuto. Levanto da cama para tentar acalmar a minha mente, e minha respiração estava cada vez mais pesada. Sabia que precisava tomar um pouco de ar fresco, e fui direto para a varanda. Sentando-me na cadeira de balanço, depois de muito ofegar, comecei a recuperar o domínio dos meus pulmões. Mas algo me surpreendeu mais uma vez: o som do rádio vindo da sala. Eu não havia ligado o aparelho. Ele tomou o manejo da situação. Enquanto os meus andares delicados se aproximam, os ruídos nesses momentos em estática vão se formando em sons semelhantes aos tormentos de um bebê chorando, uma criança rouca e aparentemente desesperada. Claramente estou ficando louco, ainda mais quando tento desligar o aparelho e percebo que não está respondendo, e muito menos conectado à tomada de energia. Começo a questionar minha sanidade, e parece que tudo está derretendo minha mente por um pavor traiçoeiro. Tento fugir mais uma vez pela porta. Sinto calafrio e a temperatura bruscamente abaixa no meu cômodo. Saindo do nada, alguém me agarra, me pressionando contra a parede, enrugando as golas da minha camisa e dizendo que eu preciso ajudar alguém. É a minha esposa falecida, com aparência semelhante à morte. Seus olhos esmareados e a pele azulada, e um cheiro degradante de algo que não deveria estar aqui. Peço desculpa por tudo que eu fiz, dizendo que não foi minha culpa, e o quanto eu sinto muito, sem querer olhar mais uma vez em seus olhos. Ela finalmente desaparece, e eu me vejo pressionando meu próprio pescoço com as minhas próprias mãos lunáticas. Eu mal saí do hospital e não estou bem? A comida não tem o mesmo gosto, e todas as vezes que eu fecho meus olhos, vejo a minha falecida esposa sendo desenhada por fumaças brancas, negrumes e desesperada, agoniada, em algum lugar apertado no escuro. A criança chora, preenchendo todo o vazio com seu suspiro, até que meus olhos se abrem no segundo em que eu imagino conseguir apagar na exaustão. Percebo que não consigo mais fazer nada, além de ser atormentado por isso. Quando finalmente reparei os raios de sol aparecendo pela janela, as minhas têmporas doeram pelo contato. Fui à farmácia mais próxima, comprei remédio para tentar descansar minha mente, em um sono infinito. Ao empurrar a quantidade demasiada na minha garganta e preenchendo com um copo de água, o meu organismo tratava de expulsar, não importava quantas vezes eu fazia isso. Parecia que algo estava possuindo o meu corpo. Depois de pujar várias vezes na intenção de acabar com isso, jogo-me na cama e não existe nada, além do silêncio e o meu tormento em minha cabeça. Os momentos em que tudo fica calado o suficiente, minha cabeça neutralizando a angústia, é quando ela surge, seu corpo em estado de decomposição, Kate repetindo enquanto se aproxima, rastejando e machucando cada centímetro em que encosta a minha pele, as seguintes palavras: "Ele precisa da sua ajuda. A chuva vai voltar mais uma vez. Você precisa ajudá-lo." Mais uma vez, eu peço desculpa por tudo que eu fiz, por ter lhe matado e ceifado a vida de nossa criança, como o pior monstro de todo. Seu comportamento espectral fica ainda mais desesperado com as minhas súplicas. Irritada, deu tapa no meu rosto e continuou repetindo a sentença torturante. No entanto, dessa vez, no momento de sofrimento, suplico para que eu cavasse onde estava escondida. O tempo parou, enquanto eu estava ouvindo o desespero da falecida. Os gritos de uma criança me atormentavam. Minha cabeça latejando, sangue escorrendo pela parede, batidas em todas as direções. E finalmente eu cuspi um berro desesperado,
para que parasse, para que eu de alguma forma pudesse encarar e enxergar o crime que eu fiz. Fui à garagem e peguei uma pá. Já estava escuro e tarde da noite. Ninguém viu quando entrei no cemitério. Encontrei o corveiro dormindo, agarrado com uma garrafa de vinho. Eu comecei a cavar na sepultura da minha tão amada Kate. Tão poucas horas que ela me deixou e a chuva aparecendo de repente fez tudo voltar para o passado. Eu não tive coragem de vir aqui e preciso finalmente encarar o meu crime, dominando pela brutalidade e a psicose. Não conseguia controlar os meus braços enquanto enfiava a pá, golpeava com meus pés, descalço, e jogava nas minhas costas um monte de terra. Quanto mais me aproximava da madeira, do seu leito, ouvi um show de criança atormentando-me e pressionando a minha mente. Ao esmagar da sua forma cruel de ser, na lamentação da morte, finalmente chego na madeira, já que sentia a pá socando algo sólido. Gargalhei muitas vezes de fato, por ouvir o meu castigo no couro infantil. Sem controlar os meus instintos, coloco os dedos, quebrando as unhas na adrenalina primata e monstruosa. Abro o caixão e chegando o corpo da minha falecida em uma expressão de angústia, cabelos cuidadosamente jogados nos dois lados, veias com tom verde deslizando nas suas curvas, os seus braços em formato de X acima do estômago, e no meio há uma criança ainda respirando, os seus lábios próximos dos seus seios, severamente desnutrida. Sou surpreendido por meu filho, ainda vivo, olhos fechados, fraco demais. O tenho em meus braços e saio do cemitério. Antes de colocar o meu último pé para fora, posso apreciar o espírito de minha falecida esposa, agora feliz. Até o próximo vídeo. Até lá. Fique bem. Fique seguro.